passar a lua de mel com a esposa, e enquanto eles faziam o mergulho, esse cara passou mal e faleceu. E aí ele trouxe o filho de volta para o Brasil, fez o enterro do filho, e agora, ficar em casa era lembrar daquela casa vazia que o filho deixou. Então ele voltou a trabalhar para ocupar a cabeça. Nessa hora eu comecei a conversar, contei com meu pai que tinha partido, a gente criou uma conexão, e aí no final da corrida eu até brinquei, fica tranquilo, meu pai está lá em cima dando esporro, cuidando do teu filho. Ele sorriu e ele pediu para me dar um abraço. E eu não sei se é normal para vocês aqui o motorista de Uber abraçar vocês, mas lá em Belo Horizonte não é. Então eu entendi que de alguma forma ele tinha se sentido acolhido. Ele me deu um abraço, eu fui embora, peguei o meu voo, e no caminho eu fui entendendo que o propósito era muito mais sobre se dedicar às pessoas do que precisar de um palco, um microfone ou uma estrutura para fazer a diferença. E quando a gente olha para a educação, e eu sou um educador e hoje eu participo de muitos movimentos, a gente organiza uma comunidade de educadores do Brasil inteiro que dá visibilidade para boas iniciativas, a gente percebe que o propósito do educador pode ser vivido em qualquer lugar. Tem um filme que eu adoro, que chama Felicidade das Pequenas Coisas, e tem uma frase linda: se existir o real desejo de ensinar e aprender, é possível adaptar e fazer o melhor possível com o que se tem disponível. O que ele quer dizer com isso? Independente da estrutura, se você quiser ensinar de verdade, você vai se conectar com o teu aluno e você vai transformar a vida dele. Talvez você não dê todas as ferramentas, mas você vai tirar ele do ponto A e vai levar ele para o ponto B. E eu falo isso como um aluno da rede pública de ensino, que na alfabetização a professora terminava a aula dizendo: Everton, vem cá, qual é a cena que você vai fazer agora? Ainda é sobre pessoas, ainda é sobre o impacto que a gente causa na vida das pessoas. E eu falo isso com conhecimento de causa. Esse sou eu, um idiota, fazendo uma maratona de inovação durante uma semana inteira para 300 alunos da rede pública de ensino da cidade de Lavras. A gente pegou esses adolescentes e colocou eles para discutir como é que a gente pode inovar para resolver questões sociais da comunidade, da alimentação, da educação, da moradia, e as ideias foram as maiores, pelo menos as mais criativas possíveis. Mas o mais importante, muitos desses jovens hoje estão trabalhando em empresas de tecnologia da cidade, porque a vontade de ensinar era genuína. Aqui é na educação, mas eu passei por vários lugares. Esse sou eu, outro idiota, fazendo um treinamento de 3.000 vendedores ambulantes para o Carnaval de Belo Horizonte de 2024, um dos maiores carnavais do Brasil. Eu estava ensinando para a rapaziada como precificar a cerveja, como vender outras coisas além da cerveja para ganhar um dinheirinho melhor, como respeitar todo mundo, quais palavras não usar, como manter o carrinho e tudo arrumado. Porque eu acreditava que se a gente fizesse um bom treinamento, essa galerinha poderia ganhar um pouquinho mais e pagar um aluguel atrasado, tirar um do SPC, comprar moto, até fazer um casamento, porque a educação transforma. E aí eu fui passando nas empresas, passando nas organizações, histórias muito profundas que eu não vou entrar aqui agora, mas que foram divididas entre grandes grupos, até chegar no principal ensinamento, e aí guardem para vocês. Vale para as empresas e vale para as escolas. 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de nada. Se a gente não entende dos alunos, a gente não entende de nada. Se a gente não entende do comportamento agressivo dos pais, a gente não entende de nada. Se a gente não entende que os nossos colegas estão sob pressão, a gente não entende de nada. É hora de baixar a vaidade e tentar fazer com que essa educação gere impacto nos nossos alunos. E pensando nas empresas, para terminar, vou citar 3 exemplos bem rápidos de empresas que entenderam que ainda somos pessoas. Inteligência artificial é extraordinária, eu trabalho com ela, eu ensino ela, mas a inteligência humana é muito mais. A sensibilidade de gerar experiências é um negócio que a inteligência artificial ainda não consegue, e a gente não pode abrir mão disso. E se a gente deixar de perceber o outro, a gente está dando brecha para ser substituído. Um exemplo maravilhoso, eu não sei se você sabe, nós estamos envelhecendo, eu estou passando por esse processo de envelhecimento, então eu tomo 2 cervejas e fico 6 semanas de ressaca. É isso que acontece com o meu corpo, e eu tenho 37 anos. Todos nós estamos envelhecendo, e o questionamento agora é, além da sociedade que a gente está deixando para a molecadinha, qual é a sociedade que a gente está criando para os mais velhos? Como é que os mais velhos vão se sentir dentro dos comércios, das empresas, das organizações, das repartições? E teve um supermercado na Holanda que teve uma ideia genial. Todo supermercado no Brasil tem o caixa rápido, certo? Na Holanda a gente tem o caixa lento. E qual que é o objetivo do caixa lento? Todo mundo que entrar nessa fila sabe que vai demorar, porque aqui a Lia da Holanda vai conversar com a dona Dulce da Holanda no tempo dela, na
velocidade dela, olhando para ela e perguntando: como é que está o jardim? Quem matou Odete Reutemann? E a vaca da tua vizinha ainda está com som alto? Porque aqui a dona Dulce tem importância. Aqui as relações realmente acontecem. Uma experiência relativamente simples. É só criar uma fila, orientando todo mundo que aqui demora. Quem entrar nessa fila sabe que vai demorar, porque vai ser atendido no seu tempo. Um outro exemplo maravilhoso é o da Gillette. Historicamente, o ser humano faz a sua própria barba. Então o barbeador é feito para fazer minha barba. Quando eu vou fazer a barba do outro, é desconfortável, não é legal. A Gillette inverteu o cabo de barbear, e aí ela criou um barbeador que é para você cuidar do outro. Você pode cuidar de um filho que está numa condição especial, você pode cuidar do seu pai, do seu avô. Mas quando ela lança esse barbeador, ela traz a história real de um filho e de um pai, num vídeo lindo, e o vídeo dizia mais ou menos o seguinte: chega um momento que os papéis se invertem. No passado, meu pai e minha mãe cuidaram de mim, e hoje sou eu que cuido deles. Eu faço isso com muito amor, com muito carinho, com muito respeito por eles. Todo dia eu saio mais cedo de casa para tomar café com os meus pais e para fazer a barba do meu pai, porque eu sei que infelizmente ele está no final da vida. Quando meu pai partir, eu não quero olhar para trás e lembrar das manhãs em que eu estava no escritório enquanto meu pai adoecia. Eu quero olhar para trás e lembrar de todas as manhãs que eu tomei café, fiz a barba e me tornei mais amigo dele. Essa história é sobre uma empresa que entendeu a importância do seu produto e de como isso conecta as pessoas. E isso me pega muito porque eu sempre pensei que teria mais tempo com meu pai e com minha mãe. Eu sempre pensei que daria para fazer aquela ligação, daria para se encontrar no final do ano, daria para apresentar para o meu pai os nossos filhos. Só que em dezembro de 2017 eu recebi uma ligação dizendo que o meu pai estava entubado. Peguei o ônibus, fui para a cidade do meu pai correndo e no meio do caminho eu recebo um áudio no WhatsApp. Eu tento baixar o áudio, mas não tem sinal na internet na estrada. Eu espero 1 hora, até que enfim eu baixo o áudio e a minha tia dizendo: eu não sei como falar, mas o seu pai faleceu, ele acaba de partir. Eu chego no enterro do meu pai, não é mais ele lá, para mim ele já tinha ido, era só um corpo. E naquela hora, curiosamente, eu percebi que o meu tio estava sofrendo muito mais do que eu. Porque afinal, quando eu cheguei, meu pai já estava aqui. Quando meu tio chegou, meu pai nem existia. Eles cresceram juntos, eles passaram por todas as diversidades. Meu pai saiu do Nordeste com meu tio e construiu toda uma vida no Sudeste. Então ele tinha acabado de perder o parceiro da vida inteira. Naquela hora, o luto do meu tio era maior do que o meu. E para tentar alegrar o meu tio, eu fiz o que eu sempre sei fazer, que é uma piada. Contei uma piada no enterro do meu pai e de repente as pessoas começaram a rir, até que meu tio riu e todo mundo no enterro estava rindo, menos o meu pai. E é compreensível que naquele momento ele não estava muito disponível. Por que eu estou contando toda essa história? Porque as pessoas não ficarão aqui para sempre. As pessoas vão partir. Ora porque elas se foram, ora porque elas mudarão de escola, ora porque elas mudarão de trabalho, ora porque elas mudarão de cargo. Aproveitem o agora. A felicidade ainda é sobre agora. A educação ainda é sobre olho no olho. Se a gente deixar o tempo passar, a transformação não vai acontecer. E para finalizar, eu vou mostrar um vídeo. Só que esse vídeo, a gente tem o seguinte desafio. Eu vou acabar, tá? Prometo. Mas a letra está muito pequenininha e tem gente que está lá no fundão. Então eu queria fazer uma provocação para vocês. Para eu terminar e para todo mundo comer e ser feliz, vocês topam vir aqui para frente e ficar em pé durante 2 minutos assistindo o vídeo e todo mundo sentir essa vibe juntos? Pode ser? Vem para cá, quem quiser trazer a cadeira pode trazer. Vem para cá. Para terminar, isso. Sem pressa. Está acabando, vem comigo. Vai valer a pena. Quem conseguir ler daí pode ficar, mas é difícil, está pequeno. Tem como apagar essas luzes aqui, gente? Ou não? Dá muito trabalho, né? Então deixa. Vem pra cá, tem lugar aqui na frente, toma do fundão. Levanta uma última vez, vai valer a pena. Quer pegar uma cadeira ali também? Pode pegar, ó. Vem não? Tranquilo? Não vai tampar vocês aí não? Vai tampar um pouquinho, talvez tenha que ficar de pé, hein? Fica de pé rapidinho, vai valer a pena. Vem todo mundo aí no fundo. Eu estou finalizando, pode vir. Pode vir aí. É bom que vocês lembram todas as vezes que vocês fizeram os alunos levantarem. Foi todo mundo? Qual que é a grande sacada desse vídeo, gente? Esse vídeo ainda é sobre educação, ainda é sobre conexão, ainda é também sobre diferentes gerações atuando e trabalhando juntos, tá?
Esse vídeo é do CNA, obrigado que apagou a luz aí, valeu, viu gente? Uma escola de idiomas. E qual que era o desafio? Eles precisavam colocar os alunos brasileiros para conversar com pessoas dos Estados Unidos para aprender o inglês do dia a dia. A grande questão é, quem vai ter tempo, quem vai ter paciência, quem vai ter sabedoria para ensinar um monte de adolescente no Brasil? E depois de muito pensar, eles criaram essa campanha aqui. Tá todo mundo comigo? Presta atenção que o vídeo é bem curto, tá? Not all of our students have the chance to travel abroad and to interact with native speakers of English. What our students really want is to speak English fluently, and we're always asking ourselves, how can we make it more real, more human? That connects our students with seniors in the USA living in retirement homes. Hello. Listen. Hi, Dick. Can you hear me? Yes, I can. Can you hear me? How are you today? I'm good. How are you? It's the first time that I'm talking with someone from another country. I'm very excited to be doing this. I look like I'm only 25, but I'm ready. Do you have sisters and brothers? No, I'm one child. Only one. Oh, you poor fellow. I'm with my old brother. He has 23 years. Do you know, instead of saying he has 23 years, you could say he is 23 years old. I tried to go to Lollapalooza that we have next week, I think, in Brazil, but my mom didn't let me. You got a good mom. Good morning, dear Julia. Good morning to you. This is your dad? That's me and my wife when we were young. Oh, you were good looking when you were young. And you're still good looking. My first destiny is United States, of course, because I wanted to put better my English. Well, you do very well, I must say. Are you planning someday to go to Brazil? Oh, I would like to. You can stay in my house if you want. If you could just dream and have whatever you want, what do you think you would like to be doing? I see myself in a big family with a beautiful wife. I want to thank you for this change of experience, You are incredible. Obrigado. You are my new granddaughter. And I love you. I love you too. And if you were here, I would give you a big hug. Oh yeah, let's go. Oh. Bye. Bye. Esse vídeo é maravilhoso porque, se vocês quiserem voltar a sentar agora, tá, gente? Só pra gente finalizar. Ele é maravilhoso porque, primeiro, ele fala muito sobre as gerações em que eu discuti com vocês o tempo todo. Vamos lá, sentando todo mundo. É legal porque nessa hora dá pra ver a criança interior que existe em nós, né? Pela quinta série que fala, faz bagunça, sai cochichando. Todo mundo sentou, tranquilinho? Vamos concluir? Eu acho esse vídeo maravilhoso, primeiro porque ele resolve aquela questão de aprendizado, como é que a gente pode conectar diferentes gerações e colocar para que elas ensinem uns aos outros. Aqueles idosos aprendendo mais sobre tecnologia, aquelas crianças e adolescentes aprendendo sobre vida, sobre inglês, sobre cultura, sobre comportamento, sobre como também era legal no tempo deles. Mas mais do que isso, esse vídeo traz uma provocação maravilhosa que é, mais do que alunos melhores, que possamos ser pessoas melhores.
Mais do que professores, secretaria, zeladoria, que possamos ser pessoas melhores. Porque no fim, são essas pessoas que estão no dia a dia fazendo da escola o que ela é. Se eu sou um professor que estou em conflito o tempo todo com os meus alunos, com os colegas, com os coordenadores, a educação não vai acontecer. Se eu sou uma pessoa da secretaria que o tempo todo estou impedindo, estou dizendo não, estou criando barreiras, a educação não vai acontecer. Como é que a gente pode deixar de ser um pouquinho menos egoísta para fazer com que essas crianças estejam preparadas para o futuro? Porque ainda é sobre o futuro delas. Quando a gente decidiu trabalhar em educação, a gente decidiu que a nossa profissão vai impactar no futuro de milhares e milhares de vidas. Então não é sobre a gente, é sobre o impacto que a gente causa na vida dos outros. Eu conheci uma professora uma vez que ela falou uma coisa linda. Quando a gente faz um bom trabalho, a gente espalha sementes que nós nunca veremos os frutos. A grande questão é, que sementes que vocês estão espalhando por aí? Espero que sejam sementes de felicidade, de acolhimento, de desenvolvimento. Espero que as crianças que hoje estão na sala de aula encontrem vocês na rua daqui uns 20 anos e falem: tia, tio, você mudou a minha vida. Você me ajudou a encontrar respostas, ou você me mostrou um caminho que a minha casa não tinha me mostrado. Se isso acontecer, é sinal de que de alguma forma essa criança foi feliz na sua sala de aula. Para finalizar, eu quero trazer uma fala do professor Clóvis de Barros Filho, que me inspirou muito. E ele falava que felicidade é todo e qualquer instante que você não quer que acabe. Então, quando eu estou voltando para casa de madrugada, depois de ter feito uma palestra e dirigir 4 ou 5 horas, e eu chego no portão da minha garagem, e eu não paro, porque no carro está tocando Tim Maia, e eu não posso parar o carro enquanto está tocando Tim Maia. Eu dou mais umas 3 voltas no quarteirão cantando, até que a música acaba, e aí eu vou para casa. É sinal de que eu não queria que aquele momento acabasse. Isso é um sinal de felicidade. Quando eu estou em casa, ou melhor, quando eu estou na sala de aula, sexta-feira, 10h30, eu continuo falando, e os alunos estão no jogo, fazendo um quiz para revisar toda a matéria, e ninguém sai, porque eles queriam continuar naquela aula, é sinal de que eles foram felizes durante aquela aula. Quando eu venho para cá, longe de casa, e eu estou falando há quase 1h30 e não paro de falar, porque a experiência está legal, é sinal de que na presença de vocês, eu encontrei o meu propósito, que era a felicidade. Espero que alguma coisa que eu tenha dito aqui fez sentido para você. Não é sobre concordar em tudo, pelo contrário, é sobre a capacidade de discordar e mesmo assim conviver. Espero que alguma coisa tenha criado uma sementinha e que você leve isso adiante. Se isso acontecer, isso pode ser uma demonstração de que a felicidade existiu aqui hoje para você. Onde isso vai te levar, eu não sei. Mas no meu caso, a felicidade me levou em muitos lugares, inclusive nessa cidade, inclusive nessa sala, falando para vocês, professores e professoras. Senhoras e senhores, meu tempo acabou. Isso era tudo que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Adeus.